Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre sogra. Algumas pessoas dizem que na Bíblia só aparece uma vez essa palavra, mas eu vou te mostrar que não é, certo? Existem sim outros, talvez os termos diferentes, conforme foram fazendo as traduções atualizadas tudinho, aí talvez tivessem colocado assim, mas pelos que eu estudei, pelo que eu vi, pode ter até mais, com certeza, né? Porque gerações e gerações, lógico que vinham as esposas, tanto de reis, príncipes e rainhas e pessoas normais, e vinham os filhos que casavam com as moças, e lógico que tinha aí o sogro e a sogra, né? Mas vamos falar de algumas sogras. Vamos falar de 3 ou 4 sogras hoje. Vamos contar comigo? Vamos lá. A primeira, vamos abrir aqui, que eu deixo marcadinho. Na próxima ainda. A primeira vai ser em Marcos. Vamos ver o livro de Marcos aqui. Livro de Marcos, capítulo 1, certo? Capítulo 1. E vamos ler do 29 ao 31 que diz. O título já diz assim, ó. A cura da sogra de Pedro. Já o título diz assim, né? E vamos ler do 29 ao 31, que diz. Em seguida, saiu da sinagoga e foi à casa de Simeão e André com Tiago e João. A sogra de Simeão estava de cama com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, chegando-se e tomando-a pela mão, a levantou e a febre a deixou e ela os servia. Quer dizer, aqui Jesus, lógico, né, estava seguindo o caminho com André, Tiago e João, né, quando ele saiu da sinagoga, né, e assim que saiu da sinagoga foi à casa de Simão de Pedro, né, Simão Pedro, de Simão, perdão, é Simão Pedro, né, que Jesus, ouvindo, né, que a sogra de Pedro, Simão, estava de cama, com febre, então logo lhe falaram, as pessoas chegaram a falar a respeito dela e Jesus foi lá, chegando-se, né, pegou pela mão dela, a levantou, a febre a deixou e ela logo servia, quer dizer, ela foi bem preparar almoço ou janta, não sei, né, mais ou menos a hora que eles saíram, eu não sei, mas aí o que aconteceu? Ela foi servir, voltou à saúde dela normal, com Cristo ali, curou a sogra de Pedro, então nós vimos que alguns apóstolos também já foram casados, né? E essa é prova de que aqui diz que é a sogra de Pedro, certo? Então, fomos aí a primeira sogra que estamos falando aqui, né? E, por vista, logo, Pedro morava, né? Então, com a sogra dele, porque assim, ó, e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava de cama com febre. E lhe falaram a respeito dela, né? Sempre as mulheres iam morando, né? Ficava morando com os homens. Os homens tinham, naquela época, o poder de cuidar, né? Das suas mães, das sogras, das mulheres, né? Os homens tinham digamos, essa ordem, né? Divina de cuidar da mulher, né? De apacentar, de cuidar. E se elas perdiam os seus maridos, seus parentes, né? Tinha outros parentes que tinham que ter a obrigação de ajudar, de cuidar, né? Mas a gente vê que o tempo vai passando, a modernidade vai chegando, Deus vai permitindo. E algumas mudanças houve que hoje em dia as próprias mulheres se cuidam, né? Trabalham, muitas coisas mudaram, gente, e vai mudar muito mais, certo? Mas lembre-se de uma coisa, a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa, certo? Tudo modifica, mas a palavra de Deus não modifica, é imutável, porque Deus é único, né? Deus, ele é eterno, ele é a essência, ele é a existência. E se você quer saber mais, lê o Salmo 139, que você vai ver quão grande o Senhor é, né? Então vamos para a próxima sogra. Vocês estão gostando de falar hoje sobre a sogra? Gente, é muito importante isso, porque sogra também é mãe, também é filha, ou foi mãe ou foi filha, também é tia. Sogra é uma mulher. Sogra não é sinônimo de cobra, como as pessoas dizem, sinônimo de
outras palavras que são de baixo escalão, que ficam ofendendo sogra. Sogras são abençoadas por Deus, é uma segunda mãe. Tenha respeito pela sua sogra. Tenha compreensão. Aí você pode dizer, mas Dígia, tu conhece minha sogra. Ninguém conhece ninguém. Todo mundo sabe onde o sapato apertou. Mas cada um vai dar conta de si, das suas tarefas, dos seus afazeres, das suas atitudes. Então, faça a sua parte. E por isso, eu vou lhe mostrar agora uma nora que foi filha para uma sogra, né? E uma sogra que foi mãe para uma nora, né? E eu costumo dizer que a minha mãe, ela é uma excelente mãe, vizinha, esposa, vó, e ela é uma excelente sogra. Então, vocês, minhas cunhadas, cuidem da sua sogra, que é a minha mãe. Assim como a sua mãezinha também é sogra, e com certeza ela deve ter noras boas que cuidam dela também, né? Então, vamos lá. Vamos para... Eu não tenho sogra, eu estou falando de sogra, mas eu não tenho sogra, mas o Espírito Santo de Deus vai colocando as palavras exatas na minha boca. Porque aí eu já vou aprendendo e vocês também vão aprendendo comigo para a gente amar as pessoas como deve ser, né? Lembrando sempre, é difícil, gente, eu sei que é, mas não é impossível, porque se fosse assim, Jesus não teria dito amai uns aos outros, né? Como ele nos amou. Amai o próximo como a ti mesmo, e tem muitos outros versículos que ele fala sobre amor. Então vamos lá, Noemi, vamos ler primeiro Ruth 1, 2 e 3, certo? Capítulo 2, versículo 1, 2 e o 7, vamos dar uma puladinha. Aí diz assim, ó, o título que eu sempre gosto de falar é Ruth espiga no campo de Boaz. Ora, tinha Noemi um parente de seu marido. Não era dela, do marido. Se tornou dela porque era do marido. Homem poderoso e rico, da família de Elimeleque. E ele se chamava Boaz. Nome bonito, né? Ruth, a moabita, disse a Noemi, né? Deixa-me ir ao campo e a apanhar espigas atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu, vai minha filha. Olha o termo já que ela usava, né? Meu pai e minha mãe usam muito esse termo. Foi, pois, e chegando ao campo, respigava após os segadores. E caiu em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Aí vamos pular para o 7, porque se você quiser ver a história muito linda, como eu já falei, você vai abrir na sua Bíblia e ler o texto todo. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre a sogra, então vamos ler o 7. Disse-me ela, deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio e está aqui desde pela manhã até agora, sem descansar nem sequer um pouco. Isso aqui, né, é o moço de Boaz respondendo para ele, né, porque ele perguntou quem era ela. E aí, aqui o 6 diz, eu vou ler o 5. Depois perguntou Boaz ao moço que estava posto sobre os segadores, de quem é essa moça? Respondeu-lhe o moço, esta é a moça moabita que voltou com Moabe com Noemi do país de Moabe, né? Então, assim, Ruth, ela continuou com a sogra, ela não abandonou a sogra após o sogro morrer, ou após seu marido morrer, só ficaram as duas. E como é que elas iam se sustentar? E Ruth pediu, né, para ela fazer a colheita, né, na plantação de alguém que achasse graça aos olhos dela, e se Noemi permitisse, Noemi permitiu, né? Era um respeito muito grande, muito bonito, né? E aí vamos para o 12, né? Que já é naquela parte que ela já encontra o 11 e 12. Vamos ler o 11 e 12, do capítulo 2 ainda. Ela já falou com Boaz, pedindo permissão e tal, que ele chamou para saber e tal. E disse assim o 11. Ao que lhe respondeu Boaz, bem se me contou tudo quanto tens feito para com tua sogra depois da morte do teu marido, como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor recompense o que fizeste, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Quer dizer, ele era um homem poderoso e rico, e era bondoso, né? É como a gente já citou, né?
o dinheiro não faz as pessoas, ele amplifica o que ele é, né? Segundo o professor meu de finanças diz, um educador, né? E então aqui mostra que é uma pessoa rica, boa e de Deus, né? Porque ele abençoou ela, não somente deixando ela pegar as espigas, disse até aos moços que deixasse livremente ela comer e tal, e deu alimento a ela também. E lógico que no futuro ela se tornou a esposa dele, como todo mundo já sabe. Mas assim, quer dizer, ela teve outra sogra também, né? Só não sei se conheceu. Aí vamos lá. Foram 17, para nós fecharmos a parte de Ruth, diz assim. Vamos ler o 17, o 18 e o 19. Assim ela respigou naquele campo até a tarde, debulhou o que havia apanhado e foi quase uma efa de cevada, né? Eu acho que a quantidade certa de uma colheitinha pequena para ela, né? Então, carregando com a cevada, veio à cidade e viu sua sogra o que ela havia apanhado. Também Ruth tirou e deu-lhe que lhe sobejara, depois de fartar-se, gente. Gente, desculpa que às vezes vocês escutam avião, trem, até moto, né? Fazendo barulho, cachorro. Mas vamos lá, seguindo. E Ruth tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar, né? Ao que ele perguntou sua sogra, onde respigaste hoje, onde trabalhaste? Bendito seja aquele que fez caso de ti. E ela relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse, o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então aí ela já descobriu que era parente do marido dela e tal, já sabia, né? Então assim, foi muito maravilhoso para elas, né? Esse encontro, esse trabalho, porque assim, Noemi poderia, liberou, né, a Ruth também para ir, mas a Ruth quis ficar, quis cuidar dela, tomou-a como mãe, assim como ela recebeu ela como filha, foi um respeito, né. Hoje, se você vê no dias de hoje, você vê se alguém, se continuar morando, não tem onde para ir, eu acho que elas continuam, mas a maioria que tem suas famílias, quando um marido morre, tem sua sogra ainda, ou seu sogro, elas não ficam na casa, elas voltam para casa da mãe, ou vão morar sozinho, é totalmente diferente, gente, entendeu? E eu não vou dizer, não vou julgar, tá errado não, porque as coisas mudaram, o tempo mudou, nós não devemos seguir, às vezes, o que acontecia antigamente na Bíblia. Você diz assim, mas Lígia, você vai estar infringindo a lei. Não vou estar. A gente só vai estar respeitando a época de hoje. Mas o respeito quer dizer, na forma de moradia, sim. Se a pessoa não tem desejo mais de continuar, tem seus pais, quer voltar para casa de seus pais, a sogra, é também bíblico a sogra liberar para ela voltar a morar com os pais e vice-versa. E tem muita sogra hoje em dia, quando fica sozinha, não quer nem morar mais com... Também tem isso, né? Não quer nem morar mais com os parentes, com os sobrinhos, com os netos, com os filhos, com quem quer cuidar, como biblicamente é para ser assim, né? Um cuidar dos outros. Quer morar sozinha, quer ficar sozinho e tal. Então, assim, é difícil porque uma pessoa idosa precisa de cuidado. Se precisar, quem vai socorrer? Então, é importante que o sogro, a sogra, o tio, a tia, a avó, quem seja, morar sempre com alguém ou ter um cuidador por perto, um cuidador honesto, que não roube suas coisas, que seja honesto, porque tudo aquilo que como semear, isso também vai ser feito, certo? Vai colher. Então, gente, vocês estão me entendendo? Tem gente que mora só, que eu conheço, que eu visito às vezes, disse, eu não tenho ninguém para morar, que gostaria tanto de morar com alguém, não tem mais parente nenhum. Então, veja só, nesse caso, Noemi não tinha parente nenhum. E ela disse para Ruth voltar para casa, né, seus parentes. Ela disse que não, Ruth, não, vou ficar com você, contigo. Leia o livro de Ruth, é pequenininho e é lindo, certo, gente? Então, assim, não estou dizendo para você desfazer o que a Bíblia que manda fazer, não é isso. Se você puder seguir a regra da Bíblia, siga. Que é abençoado você cuidar do seu sogro, sua sogra, morar, continuar com eles. Mas se hoje você vê que não tem condições e prefere morar sozinho ou vice-versa, respeita, conversa, que a base do diálogo é a melhor coisa para se chegar. Não é forçando a barra, certo? Mas também eu desejo que todos vivam em família, cuidem dos outros, porque família é projeto de Deus, é bênção de Deus. E nós vamos ver isso na próxima história de uma próxima sogra, certo? Não diz a palavra sogra, mas a gente sabe que é a sogra porque
é lógica, né, gente? A gente tá lendo a história, tá vendo quem é mãe de quem casou com quem. Então, vocês já estão vendo aí. Mas até agora eu mostrei que não só existe a palavra sogra uma vez na Bíblia. Existe a de Pedro e existe essa daqui, certo? Então, vocês que estudaram, que já colocaram na rede da internet, disse assim, só aparece uma vez, então eu tô ajudando vocês agora a ver que não é só uma vez, tá bom? Talvez os estudos de vocês não estejam atualizados. Então, vamos atualizar junto e me ajuda também se encontrar mais. Vamos lá. Vamos para a próxima. Lemos aqui Ruth e a próxima é Gênesis. Eu não podia deixar de falar, né? Lógico, foi o início de tudo, gente. O início de tudo, né? Aí você diz, o início de tudo foi com Eva. Eva foi sogra de quê? De acho que de vários próprios filhos e filha dela, na verdade. Mas eu não quero nem chegar nesse assunto, não. Tá muito para cima isso. Deixa aqui, a partir de Abraão. Vamos ler Gênesis, o capítulo 24 e o versículo 58 a 67. Esse eu vou ler um pouquinho mais para vocês entenderem melhor, certo? Porque vamos falar de mais duas sogras aqui. 58 a 67. Vamos lá. Aqui diz assim já, ó. Rebeca consente em casar com Isaac. E diz assim: chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, irás tu com este homem? Respondeu ela, irei. Então, despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao seu servo, e ao servo de Abraão, e a seus homens, e da parentela deles. E abençoaram a Rebeca e disseram, irmã nossa, se tu a mãe de milhares de miríades, eles estão abençoando ela, né? E possua tua descendência à porta de seus aborrecedores. Assim Rebeca se levantou com as suas moças e montando nos cavalos, seguiram o homem e o servo. Tomando a Rebeca, partiu. Para ela ter amas, né, com suas moças, é como se ela fosse também, assim, uma princesa, né? Ora, Isaac tinha vindo do caminho de Belai e Roi, pois habitava na terra do Negeb. Saíra Isaac ao campo à tarde para meditar e levantando os olhos viu eis que vinham camelos. Rebeca também levantou os olhos e vendo a Isaac, saltou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Olha que romântico. Respondeu o servo, é meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu, porque naquela época ainda eu creio que eles têm, os mais tradicionais ainda tem, né? Alguns países que a moça tem que se cobrir, né? Só tirar o véu no casamento. Depois o servo contou a Isaac tudo o que fizera. Isaac, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela lhe foi por mulher. Então, nós já vimos aqui que Sara foi a sogra de Rebeca, né? E eu acredito que ela não conheceu ela, né, gente? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Mas Sara foi sogra de Rebeca, né? E ele a amou, assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Aí, tá vendo? Então, pra gente confirmar, né, esse encontro lindo, já confirmado, assim, quando um olhou o outro, já gostou, já se apaixonaram, acho que ela já sabia mais ou menos quem era a família, né? Do parentesco dela de Abraão, e para aquelas moças era uma honra poder casar, né, dessa forma. E aí, vamos ver o capítulo anterior, que é o 23, e vamos do 1 ao 19, que a história é muito linda, então vamos ver lá. Fala sobre a morte de Sara, a história do encontro, né, de Isaac e Rebeca, é muito linda. Então vamos lá, a morte de Sara, que depois Isaac foi consolado, né, com o casamento dele, aí sim foi o consolo para ele, né, porque ele tinha a mãezinha dele perto dele, não tinha mais. Aí vamos lá, a morte de Sara. Ora, os anos, vamos ler de 1 a 6 e 19, porque o capítulo é um pouco grande. Ora, os anos da vida de Sara foram 127 anos, e morreu Sara em Kiriat Arba,
que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentá-la e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto, no caso ela, e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiros e peregrinos sou eu entre vós, dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte o meu morto, removendo-o de diante da minha face. Responderam-lhe os filhos de Et: ouve-nos, Senhor, príncipe de Deus és tu entre nós. Ora, como era considerado Abraão aos olhos das pessoas, porque a experiência aí, Deus falava com Abraão, né? Encerra o teu morto nas mais escolhidas das nossas, o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Mas Abraão, sabendo que eles, dá um resuminho do capítulo, consentiram, mesmo assim Abraão era um homem de negócio, então ele quis pagar, né? Então ele pagou o campo, ele pediu para que, o 16 diz assim, ó, e Abraão ouviu a Efron e pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores, né? Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Mane. E assim ele deu, né? Ele pagou, porque ele sabia que era justo também, para que ninguém lhe tomasse de volta o que era dado, né? Ele garantiu, digamos assim, para ele e para a eternidade, para a descendência dos filhos dele. E o 19 fala assim: depois, né, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Mane, que é Hebrom, na terra de Canaã, né? Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura, né? Lembra que eu já falei sobre isso? Então Abraão também era um homem de negócio, Deus dava inteligência a ele muito bem para prosperar, para saber fazer negócio. Assim ele ensinou seus filhos, e seus filhos, e seus filhos, e assim vai até hoje, né? E aí está o segredo da prosperidade, que você vê nos vídeos de um querido israelita por aí ensinando, né, no Brasil, e também de outras pessoas que ensinam sobre finanças. É bom, gente, estudar sobre educação financeira. Seja honesto. Seja honesto com Deus. No pouco será no muito, no muito, no pouco, e Deus vai sempre te honrar. Então vamos lá. E no nada, Dija, pode ser também? Claro, no nada principalmente. Vamos lá. Então, assim, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac, né? Ele já era velho de idade avançada, em tudo que o Senhor havia abençoado, né? E em tudo o Senhor havia abençoado. Então, Abraão mandou seu servo, como vocês podem seguir o capítulo que eu já li, e lá na frente vai lermos aqueles versículos que eu li primeiro, né? De que Abraão encontrou Rebeca e tal. E assim, foi já depois da morte de Sara que ele mandou buscar, né, a Rebeca. E foi por isso, então, que ele teve o consolo, Isaac teve o consolo. Então, nós vimos aqui que Sara foi a sogra, né? Ela só não conheceu, infelizmente, né, a nora. Mas acredito que, com certeza, já era admirada e respeitada, né? Senão a moça não tinha aceitado. E assim, tudo permitido e abençoado por Deus, né? Porque na história de Abraão, Isaac e Jacó, nós já sabemos, né, das 12 tribos de Israel, que era o povo, e é o povo de Deus, né, abençoado e determinado. Deus orientava em tudo. Então vocês viram, mais uma vez eu digo, que na Bíblia fala de tudo. Então assim, ó, tudo passará, mas as palavras do Senhor não passarão. E ele usou seus apóstolos ou profetas para escreverem a Bíblia, para deixar para nós, né? E então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, aprendido. Passem a amar, a ter tolerância à sua sogra, porque um dia você vai ser sogra, se você não é, vai ser, ou se você já é, pode modificar. Seja abençoada por Deus, e seja uma sogra abençoada também, se você é sogra, está ouvindo. Se você gostou do vídeo, assim, com certeza, porque eu amei, repassa o vídeo, compartilha, pede para as sogras entrarem aí também no canal, se inscreve, vamos abençoar a vida um dos outros com a palavra de Deus. Queira ser uma nora abençoada também, porque sogra é bênção. Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe sua sogra, abençoe sua nora. Em nome de Jesus, amém. Beijinho.